Oi, tudo bom? Eu sou o Mamu e eu estou falando com vocês sobre gestão de projetos. E o assunto de hoje é você, o gestor de projetos. Bom, para a gente começar, eu vou falar um pouco sobre um dos primeiros grandes gestores de projetos da história, que é o Taiichi Ohno. O Taiichi Ohno, ele era o engenheiro de produção da Toyota no momento pós-guerra. Aquele momento difícil da Toyota de recuperação, onde eles implementaram um just-in-time, que é uma filosofia e um método de trabalho para fazer realmente os carros com menos desperdício e buscar a lucratividade e a rentabilidade da Toyota. Eles realmente fizeram um trabalho maravilhoso e o que é falado de metodologia ágil, Lean, muito vem dessa raiz da Toyota da pós-guerra. E o Taiichi Ohno foi responsável por isso acontecer, né? Ele tinha 4 lições assim que ele teve, que ele tinha uma pirâmide, né? Onde na base da pirâmide existia a primeira coisa que a empresa tem que definir para esse método acontecer e realmente a gente ter busca da rentabilidade, da produção de baixo custo, metodologia ágil, de a produção ser feita na hora que tiver necessidade, sem desperdício. Então a primeira coisa que ele precisou montar e elaborar dentro da Toyota, que foi muito difícil, foi a cultura, que era a filosofia que eles queriam aplicar, tá? Foi muito difícil lá na Toyota eles fazerem essa mudança, porque os trabalhadores eles estavam acostumados a fazer as produções de todas as peças e ficar estocando, que era contra o just-in-time. O just-in-time significa bem a tempo. Então você só faz aquela peça quando precisa. E na linha de produção anterior, os peões, né, da fábrica ficavam fazendo várias peças e estocando, porque eles queriam entregar, não queriam esperar, né? Então ele teve realmente que mostrar para todo mundo qual que seria essa filosofia. Ele persistiu muito, ele conversou com todo mundo e tinha metas a longo prazo e ele tinha alguns quick wins, que eram metas a curto prazo, que ele entregava alguns resultados rápidos para as pessoas aderirem melhor a essa filosofia nova que estava sendo implementada, porque é muito difícil mudar uma cultura de uma empresa e ele acabou fazendo lá na Toyota, né? Ele começou esse just-in-time, para quem não sabe, começou em 1930, foi implementado com mais sucesso em 1945 e 1970, acho que 73, se eu não me engano, ele foi considerado uma das maravilhas do mundo corporativo, porque teve uma crise do petróleo em 73 muito forte, que abalou o mundo todo, e a Toyota foi a empresa que já estava, que se recuperou assim completamente e não fez nada, essa crise não passou por eles, né? Justamente por causa dessa filosofia a longo prazo que eles tinham implementado. Então, a filosofia é muito importante. Outro ponto, uma lição que o Taiichi Ohno fala pra gente é sobre o processo. O processo tem que ser muito bem estabelecido, tem que ter fluxos e processos ágeis e que todo mundo siga esse processo, senão vai virar um caos, né? Então o processo eram estruturados, ele classificava qual que era a criticidade do problema, como que ele ia agir, então ele tinha aqueles processos para resolver e mitigar qualquer problema que acontecesse na produção da fábrica, né? Um outro pilar muito importante que ele... e do processo, uma coisa voltando do processo, que ele realmente tinha como foco era uma evolução contínua deles, né? Não é que ele estabelecia um processo e parava, ele experimentava e via e mudava de acordo com a necessidade, né? Outro ponto muito importante que tem, né, para que a Toyota tem e que começou a cuidar bastante foram das pessoas. E as pessoas da empresa e os fornecedores deles também, eles começaram a capacitar e treinar os fornecedores para seguir esse método de trabalho que a Toyota implementou, e também eles treinaram todos os funcionários da empresa para dar estrutura e capacidade para eles
implementarem toda essa filosofia e seguir esses processos, né? Então tinha muito treinamento dos funcionários, até hoje tem. Se você conhece alguém da Toyota, pode perguntar para eles que eles vão te falar sobre isso, né? E um último pilar assim da lição que ele fala era realmente das lições aprendidas, né? A Toyota tinha desde aquela época tinha muita métrica, tinha muita visão do que estava acontecendo e eles olhavam através de Kanban dentro da produção se tinha algum problema crítico para resolver, né? Então eles tinham métricas que eram os dashes, né, mais manuais, né, que eles tinham naquela época, mas eles tinham. E também a Toyota, ela acompanhava esses problemas que aconteciam, acompanhavam melhorias possíveis e eles tinham implementado um PDCA, que é um método de evolução contínua, de melhoria de processo, era um Kaizen, né, que eles falam lá. Que é o PDCA, Plan, Do, Check, Act, né, ele planejava, fazia... depois ele checava se estava funcionando e atuava para melhorar e ficava nesse ciclo o tempo inteiro, né? E eles evoluíram muito. Então, o Taishi Ono, se você quer olhar para alguém, quem foi o grande gestor de projetos da humanidade, quem foi esse cara, uma pessoa importante para você ouvir e você buscar, é o Taishi Ono da Toyota, tá? Bom, quando a gente fala do que a Toyota fez, ela implementou uma metodologia de gestão incrível, que até hoje a gente usa, a gente fala sobre ela e ela foi sendo evoluída, né? Então, quando você tira uma certificação, ou você estuda sobre Scrum, sobre você entende mais sobre gestão ágil e todas essas terminologias que existem atualmente, fruto do que foi feito lá atrás, tá? Pela Toyota. Então é incrível, é importante a gente saber dessas pessoas notáveis que passam, né, que passaram e que a gente tem que se inspirar, né? Uma outra história muito legal é sobre a fundação do PMI, né? O PMI é o Project Management Institute, tá? É um instituto sem fins lucrativos que ele reúne milhões de pessoas para falar sobre gestão de projetos. Ele foi fundado em 1969 por 5 profissionais de gestão de projetos nas empresas que eles atuavam, né? E eles se reuniam para falar sobre boas práticas, sobre conhecimentos, para trocar figurinhas sobre gestão de projetos. O PMI ele tem uma necessidade, assim, ele tem uma necessidade de divulgar e promover a gestão de projetos no mundo, né? No mundo, em qualquer indústria. Eles têm também a necessidade, e realmente um dos pilares dele, que é a educação, que você educa os gestores de projetos e os profissionaliza através das certificações que eles possuem, né? E também sobre formular boas práticas para serem utilizadas na gestão de projetos. E essas boas práticas são incríveis. São 10 áreas de conhecimento, que elas estão listadas aqui no vídeo agora, e eu peço para você ler um pouco sobre o nome delas e depois buscar, inclusive, tá? E essas áreas de conhecimento, elas são o norte que todo gestor de projetos utiliza no seu dia a dia. Eu utilizo essas boas práticas que você está vendo aqui na tela agora, eu utilizo todas elas, tá? E eu acredito que todo bom gestor de projetos também as utiliza. E quando você começa a estudar e entender melhor sobre elas, sobre cada uma, você vai entendendo como isso facilita a nossa vida, como isso é um atalho para a gente chegar onde a gente quer, né? E através dessas áreas de conhecimento que eu criei a minha caixa de ferramentas. Eu tenho uma caixa de ferramentas, pessoal, e a minha caixa de ferramentas é baseada nas áreas de conhecimento da gestão de projetos, que o PMI escreve, modula sempre, né? E eu tenho essa caixa e as utilizo. E de acordo com a situação que eu tô,
eu pego aquela ferramenta mais adequada para cada situação. Então, isso faz um bom gestor de projetos. Você estudar, você conhecer, você saber qual ferramenta utilizar no momento correto, qual método de trabalho, qual fluxo seguir, né? Então é importante você conhecer sobre métodos, você ler, você se atualizar, você trocar experiências com outros profissionais que fazem a mesma coisa que você em outras empresas. É essencial isso, né? Eu acredito muito nessa troca de experiência e na educação também, que eu acredito, né, de verdade fortemente, que é essencial a gente ter ser educado e entender e começar a estudar mais sobre esse assunto. Bom, obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Queria contar um pouco dessas histórias que eu acho que são importantes e que formam realmente um gestor de projetos, que é conhecimento e estudo, né? Troca de experiências também. E eu acredito que você só tem a evoluir quando você começa a olhar realmente para o que foi feito e o que você já tem de legado e essa base de conhecimento enorme, tá? Não comece do zero. É uma dica que eu te dou. Não comece do zero. Comece ouvindo e criando uma base, aí sim você começa a criar suas próprias originalidades, tá? E aí você começa a ter uma construção das suas ferramentas adequadas à sua escassez, que é algo que você lida todo dia. Seja a escassez de profissionais para fazer um trabalho, escassez de verba para fazer algo, sempre tem uma escassez acontecendo na sua vida, né? E essas escassezes, né? Esses momentos de escassez são tão importantes. São nesses momentos que a gente cria as originalidades, as nossas ferramentas. Aproveitem os momentos que falta algo, tá? Brilhe nessa hora. É essa hora que você consegue tirar a ferramenta certa para aquele momento. Seja flexível, tá? Ouça, seja empático e use a principal ferramenta que um gestor de projetos tem, que é a comunicação. Quando você começa a dominar a comunicação e falar o que o outro quer ouvir, porque a parte interessada precisa escutar, aí sim você vai começar a ter realmente o mais valor para o que você entrega, tá? A comunicação é importante. É claro que todas as áreas de conhecimento são essenciais, mas se eu te der uma outra dica e você me ouvir, comece a estudar a área de conhecimento comunicação, tá? Gestão de comunicação é muito importante. Bom, pessoal, acho que hoje é isso, tá? Obrigado, um beijo, tchau.